Boa tarde, galera, ou boa noite, ou bom dia, não sei que horas que vocês vão ver. Hoje nós vamos falar de dinâmica, tá? Dando continuidade aos nossos estudos de física. Dinâmica. Bom, então o que é dinâmica? A dinâmica é a parte da física que estuda os movimentos e o que causa esses movimentos. Quando nós estudamos cinemática, nós estudávamos o movimento, mas não nos preocupávamos no que causava esse movimento. Por exemplo, se a velocidade aumentava ou se a velocidade diminuía. Não, só queria saber se para quanto ela foi, para quanto ela diminuiu ou para quanto ela aumentou. Quando nós vamos falar de dinâmica, a gente tem que saber, ou seja, nós vamos entender e saber o que fez esse movimento, essa velocidade aumentar ou essa velocidade diminuir. Tá bom? Então vamos lá. A dinâmica ela vai estar fundamentada, ela é fundamentada pelas leis de Newton, tá? As leis de movimento de Newton. Tudo bem? Bom, vamos lá. Antes da gente começar a entender as leis da dinâmica, a gente precisamos saber diferenciar duas grandezas: a grandeza escalar da grandeza vetorial, tá? Então a grandeza escalar e a grandeza vetorial. Bom, a grandeza escalar ou as grandezas escalares, eu vou precisar apenas dos valores numéricos e da unidade de medida, eu não preciso de mais informação. Como assim? Bom, hoje a temperatura é de 22 graus Celsius. Eu não preciso de mais nenhuma informação para saber que a temperatura agora, nesse momento, é de 22 graus Celsius. Para mim, tá bom. Eu já sei que a temperatura é de 22 graus Celsius. Se tivesse 2 graus Celsius, eu saberia que estava mais frio. Então, eu não vou me preocupar com isso. Um outro exemplo. Que horas são agora? Agora são 18 horas e 27 minutos. Eu não preciso de mais nenhuma informação. Eu tenho os valores numéricos, né? 18 horas, que é a unidade de medida, 27 minutos. Beleza? 27 é o valor numérico e minutos a unidade de medida. Entretanto, quando nós vamos falar de grandezas vetoriais, apenas esses dados não são suficientes. Então, o que a gente precisa além dessas informações? Né? Quer ver? Vamos lá para um exemplo. Vamos supor que nesse momento, na minha cabeça, aqui em cima, está passando agora um avião. Beleza? Esse avião ele está a uma velocidade de 800 quilômetros por hora. Beleza. Eu tenho o valor numérico e tenho unidade de medida. Beleza. Opa, preciso de mais informação? Sim. O que eu preciso mais? Eu preciso saber a direção e o sentido que esse avião está indo. Então, ele pode estar subindo. Ele pode estar descendo. Ele pode estar indo de norte para sul, de sul para norte, de leste para oeste, de oeste para nordeste. Ou seja, ele está indo em uma direção e um sentido. Então, nós precisamos de direção e sentido para uma grandeza vetorial. Apenas só as informações, só o valor numérico, a unidade de medida não basta. Tá? Eu preciso saber a direção e o sentido. Muito bem. Como que nós representamos um vetor? Tá? Representação de um vetor. Bom, nós representamos o vetor como se fosse um segmento de reta e ele vai ser orientado. Tá? Ele vai ter módulo, que é o tamanho dele, a direção, que pode ser horizontal, vertical, e o sentido, que pode ser da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, de baixo para cima, de cima para baixo, tá? De leste para oeste, de oeste para leste. Então, eu preciso, então, quando eu vou representar um vetor, eu preciso dessas informações. Então, eu coloquei aqui um exemplinho para vocês. Então, eu tenho esse vetor aqui, ó, U, coloquei U, né? Um valor qualquer U aqui. Então, o módulo desse vetor, ou seja, o tamanho dele é de 4 unidades, certo? 4U. Direção dele, ele está numa horizontal. E o sentido? Da esquerda para a direita
ou de leste para oeste. Olha o outro exemplo que eu coloquei aqui para vocês. Bom, aqui eu tenho um vetor de módulo. 1, 2, 3 unidades, certo? 3 U's. Direção. Horizontal não, vertical, tá, gente? Vertical. Sentido. De baixo para cima ou de sul para norte. Tudo bem? Tudo bem? Só lembrando que aqui ele está vertical. O professor aqui comeu bola. Vamos lá. Bom, exemplos de grandezas vetoriais e como representamos os vetores. Então, olha só, deixa eu colocar logo aqui todos para vocês verem. Vamos lá. Olha aqui, ó. Vetor força. Então, nós vamos representar um vetor com uma letra, né, no caso aqui F de força, com uma setinha em cima, com um segmento de reta em cima dele, vetor força. Ou eu posso colocar módulo da força, que é igual a força, que vai ter módulo, ou intensidade, ou magnitude de força, ou seja, quanto de força que eu tenho, o valor numérico da força que eu tenho. A mesma coisa serve para o vetor velocidade, para o vetor aceleração, não importa o vetor, tá? Apareceu a letrinha com uma setinha em cima, é uma representação vetorial, representação de vetores. Beleza? Bom, então vamos lá. O nosso intuito mesmo hoje era para esse conteúdo o professor já havia dado para vocês, falar de força, certo? Em física, nós vamos definir força como sendo um agente capaz de alterar o estado de movimento de um corpo. Como assim? Se eu pego, deixa eu pegar aqui, esse joystick, do Xbox One, e eu coloco ele para cima, significa que eu sou o agente que alterou o estado de movimento dele. Ele estava em repouso, ele entrou em movimento. Tudo bem? Ou seja, sobre ele eu apliquei uma força. Tudo bem? Vamos lá. Quais são os tipos de força que nós temos? De uma maneira geral, nós vamos dizer que há, né, forças de contato e força de campo. Vamos diferenciar uma da outra. Força de contato. Bom, existem várias forças de contato, tá? Vamos começar pela primeira, força normal. A força normal, gente, presta atenção, ela só vai existir essa força quando o corpo estiver sobre uma superfície. Se ele não estiver sobre uma superfície, não há força normal, tá? Se ele estiver pendurado, ele não é uma força normal. Deixa eu pegar aqui o mouse. O meu mouse está pendurado, eu estou pendurando o mouse, né? Estou segurando aqui pelo cabo. Ele não está sobre uma superfície, então não tenho uma força normal. Agora, se eu apoio minha mão nele, aí eu tenho uma força normal, tudo bem? Daqui a pouco eu vou representar aqui para vocês. Força-peso. Pessoal, força-peso sempre aponta para o centro da Terra. Sempre aponta para o centro da Terra, ou seja, para baixo. Tudo bem? Então vamos lá para vocês verem aqui como que é que a gente representa. Então, olha só, eu tenho aqui um pedaço de madeira sobre uma superfície. Então, olha só, ele está sobre uma superfície. Então, eu tenho uma normal. Essa normal, ela é sempre o que? Perpendicular à superfície de contato. Lembrando, gente, perpendicular fazendo um ângulo de 90 graus. E a força-peso apontando para onde? Para o centro da Terra, ou seja, para baixo. Tá? Aqui um outro exemplo de um plano inclinado. Olha só, para vocês verem a diferença. Tá vendo aqui a normal, ela está, né, no sentido vertical, né? Tudo bem? Agora, olha só, este meu bloquinho, ele está num plano inclinado. Então, repara que se eu pegar a normal e traçar com a tela aqui embaixo, né? Se eu orientá-la até aqui embaixo, ela vai estar fazendo um ângulo de 90 graus com a superfície, que é esta daqui. Então, olha só, está perpendicular à superfície. Enquanto a força-peso está apontando para onde? Para baixo. Lembrando, novamente, normal, a força normal, ela está sempre perpendicular à superfície de contato. A força-peso, sempre apontando para
o centro da Terra. Tudo bem? Força de tração. Pessoal, essas aqui são forças de contato que nós estamos falando até agora, tá? Força de tração. A força de tração ela é exercida por fios ou cordas sobre os corpos que estão ligados. Então, tá vendo aqui que tem um cara puxando um bloco com um ângulo de 37 graus. Aqui nessa corda, né, nesse fio que ele está puxando, existe a força de tração. Tudo bem? Então, a força de tração ela existe quando dois corpos estão em contato através de fios. Força de resistência, ou seja, força de atrito e resistência do ar. Tudo bem? Pessoal, essa força sempre se opõe à tendência do movimento. Se meu movimento estiver indo para lá, a força de atrito está sempre apontando para este lado, ou seja, o lado contrário. Sempre contrário ao movimento. Então, eu estou empurrando para lá, o movimento está para lá. A força de atrito está ao contrário. Então, vamos ver aqui no desenho. Então, olha só, aqui o rapaz aqui está empurrando uma caixa, né? Uma pessoa. A força de atrito está o quê? Contrário à força que ele está aplicando. Essa é a força de resistência, certo? Se não existisse essa força de resistência, seria muito fácil empurrar qualquer coisa, né? Pode ver, quando o chão está mais liso, né? Se você empurra ele sobre uma superfície mais polida, ou seja, mais lisa, é mais fácil de você empurrar, porque o atrito é menor. E se tiver molhado ainda, melhor ainda. Pensa assim, por que vocês não podem descer para a quadra? Nossa quadra, né? Não é coberta, você não pode descer para a quadra quando está chovendo. Porque você vai escorregar. Por quê? A força de atrito na quadra vai diminuir e você vai escorregar e vai cair e rachar o crânio. Bom, aqui um outro exemplo, que é a resistência do ar. Força de resistência. Então, olha só, gente. Tá vendo que a força que o cara está saltando de paraquedas, ele tem um vetor velocidade para baixo, outro vetor peso para baixo, tá vendo uma força peso para baixo. Entretanto, ele não vai cair com uma velocidade maior porque eu tenho uma força de resistência do ar. Quem que é essa força que está empurrando ele para cima? A força de resistência do ar. Tudo bem? Beleza, gente? Vamos lá. Continuando então a nossa aula. Força em polias. Polias ou roldanas são corpos circulares que podem girar livremente em relação ao seu centro. Como assim? Você está vendo aqui que eu tenho uma polia ou uma roldana, né? Tá vendo? Então, na hora que eu puxo por aqui, né? Olha só, gente, tem fio, né? Tração. Quando eu puxo ele por aqui, o que vai acontecer? Essa roldana vai girar. Essa também vai girar. Que, consequentemente, na hora que eu puxo, essa roldana vai subir e eu vou puxar esse pezinho aqui, né? Esse bloquinho para cima, certo? Então, forças e polias, né, ou roldanas, são corpos circulares que giram livremente em relação ao seu centro. Tudo bem? E vamos agora para forças de campo. Bom, as forças de campo são forças que não envolvem contato físico entre os corpos. Como assim, professor? Não precisa ter um contato? Não, não precisa ter um contato físico entre os corpos para existir esse tipo de força. Olha aí os exemplos. Que lindo. Vou colocar eu aqui para ficar olhando assim para o lado. Olha a força aqui, ó. Tá vendo aqui? Olha só. Estas forças de campo são campo elétrico. Ou seja, por que um elétron não sai, por exemplo, de um átomo? Porque no núcleo do elétron tem o próton. Próton, carga positiva, elétron, carga negativa, eles se atraem, ou seja, um tem uma força puxando o outro. Campo magnético, tá aqui, ó, campo magnético, beleza? Força de campo magnético. O que é o campo magnético? Então vamos lá. Quando eu pego um ímã e aproximo de um outro ímã, que seja, né? O que vai acontecer? Eu vou aproximando ele, eles vão chegar um momento que eles vão o quê? Grudar um no outro, ou seja, ele vai ter uma força de atração, um vai atrair o outro. Se eu inverto o ímã, coloco norte com norte, sul com sul, o que vai acontecer com esse ímã? Vai se repelir. E outro exemplo bem conhecido da gente é a força gravitacional, né? O campo, tá aqui, ó, campo gravitacional, ou seja, a força da gravidade.
que a força da gravidade vai fazer? Atrair os corpos para o seu centro, né? Vai atrair o corpo para ele. Força gravitacional. Ou seja, eu não preciso estar em contato um corpo com o outro para a gente sentir a ação dessas forças. Tudo bem, gente? Bom, vamos lá. Muito obrigado pela atenção. Deixa eu colocar aqui para ficar bonitão. E na próxima aula eu aviso vocês quando nós teremos. Beijo para vocês e até.